tua presença. Nós queremos ser muito gratos por esta noite, porque sabemos que a tua palavra, Senhor, ó Deus, ela nos trará o fortalecimento que precisamos para continuarmos, Pai amado, nossas vidas e caminhada com o Senhor na terra. Então aqui está, Senhor, a primeira ministração que o Senhor nos dará nessas quartas-feiras. Ó Deus, aqui está o teu ungido, o pastor André. Ó Deus, Pai amado, que estará sendo um instrumento do Senhor aos nossos corações. Usa ele com poder e autoridade e o cubra com seu sangue, juntamente com sua família, Pai. Ó Deus, e assim o seu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Palmas para o Senhor, pastor André. Deus abençoe. Aleluias. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos poderem sentar. Amém. Mais uma vez, sou grato a Deus pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Ao Senhor esta oportunidade que Ele nos confiou, amém, nesse dia. Grato também a Deus pela vida do Bispo Carlos, da Bispa Égina, amém, pastores deste rebanho. E é sempre um prazer estar aqui cooperando com os irmãos, né, nesta campanha, né, de restauração, restaurando, né, vida espiritual por meio da palavra, que foi o tema que foi nos proposto, que Deus colocou no coração do teu servo, para estar aqui, né, nas quartas, trazendo esta palavra, esse renovo espiritual. Agradecer também aos irmãos obreiros, os líderes, todos que estiveram aqui, que estão aqui participando, amém. É sempre bom rever os irmãos. Meu pessoal está aí, que é a minha mãe, os meus irmãos, o Anderson está ali atrás, o Adriano, minha cunhada Bruna, o pequeno ali, esqueço o nome, é tanto sobrinho, amém? Tanto sobrinho que eu esqueço o nome dele, né? Está ali o Pedro, é o Pedro, minha mãe está ali, conforme foi apresentado a Letícia, a esposa não pôde estar, mais o outro rapaz, mais o meu mais velho, porque nós acabamos de chegar pouco tempo do dentista, e ela teve que passar por um procedimento ali, né, no dentista, por isso que ela não está aqui, e aí teve que, assim que chegar em casa, abrir o computador para entregar também uma prova, por isso que ela não veio, amém? Mas eu vim acompanhado aqui da Letícia, a bispa falou que nem parece, né, da família, e não parece mesmo não, amém? A nega linda aí, para que Deus nos deu, amém? Aleluias. Então é bênção demais, irmãos. O bispo, os irmãos têm o costume de falar, né, o nosso sobrenome Lira, né, Tiago Lira, Rafael Lira, Anderson Lira, Rayane Lira, os Liras, né, mas o meu é André Paulo, né, eu tenho Lira, mas eu gosto que chame de André Paulo, fica mais diferenciado, deixa esses Liras para lá, amém, eles já são abençoados, eu faço parte do grupo dos Liras, amém. Mas André Paulo é mais humilde, mais tranquilo, né? Um nome pesado, né? Forte. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Abacuque, o livro que foi proposto a esta campanha. Eu quero ser breve aqui na palavra do Senhor. Esse relógio que está marcando as 14h16, né? Vai até às 9, né? 9h30, né? Vai ser muita mensagem, amém? Aleluias. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, por gentileza, aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto.
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Mais uma vez diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluias. Com a sua Bíblia aberta, amém? Você que pode. Irmãos, falar de avivamento, falar de restauração, nesses últimos dias em que estamos vivendo, parece que tornou em nossos púlpitos uma pregação ou um estudo ou uma palavra que se tornou diária em todos os trabalhos da igreja. Assim como Deus, nós temos a obrigação e a incumbência de falar da vinda de Cristo, falar de vários temas, precisamos também falar sobre esta restauração em nossas vidas. Precisamos falar do avivamento para os dias de hoje. Eu quero pensar aqui com os irmãos em alguns textos, em alguns versículos deste livro do profeta Abacuque. Este versículo que nós lemos, do capítulo 3, do versículo 2, aviva ao Senhor, né, a tua obra no meio dos anos a notifica. É um versículo bastante conhecido de nós. Já estudamos em escola bíblica dominical, em cultos de ensino da palavra. Já ouvimos vários pregadores, irmãos e irmãs, ministrarem para nós acerca desta mensagem. O livro do profeta Abacuque é conhecido com esses versículos, como nós lemos aqui: ouvi a tua palavra, aviva ao Senhor a tua obra. Como também no capítulo 2, no versículo 4, quando se diz que o justo viverá da fé, em algumas traduções que o justo viverá por sua fidelidade. São versículos conhecidos da nossa trajetória cristã. Outro versículo que é bastante conhecido no capítulo de Abacuque, no livro de Abacuque, é no capítulo 3, a partir do versículo 17, quando ele fala: portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais mantimentos, e lá no finalzinho ele vai dizer assim: todavia me alegrarei no Senhor. Então são textos, versículos conhecidos, diariamente estamos ouvindo, estamos aprendendo, estamos ouvindo os nossos pastores, mestres, líderes, professores citar esses versículos para as nossas vidas. Nas redes sociais é o que mais aparece. É quando nós acordamos pela manhã e às vezes você quer evangelizar, falar algo para alguém, e você envia esses versículos conhecidos para alguém. Mas como servos do Senhor, como homens e mulheres salvos em Cristo que somos, sabemos que não podemos pegar esses versículos isoladamente e simplesmente aplicar nas nossas vidas no dia a dia. Sabemos que não podemos simplesmente ler esses versículos, o justo viverá da fé, algo isoladamente e aplicar. Pode até aplicar, é bom, mas como conhecedores da palavra de Deus, frequentadores do culto de ensino da escola bíblica dominical, sabemos que nós precisamos entender o contexto aonde está inserido esses versículos. E os irmãos já sabem, eu quero aqui só relembrar
Aonde é que está inserido esses versículos? No capítulo 1 do profeta Abacuque, no livro do profeta Abacuque, nós vamos observar e nós vamos ver, relembrar aqui, qual é o contexto desta história. Qual é o contexto desta passagem aqui? Abacuque aparece em um tempo de crise. O profeta Abacuque aparece em um tempo decisivo. O profeta Abacuque aparece em um tempo crucial, aonde o reino do sul, Judá, a nação de Judá estava vivendo em uma crise política, crise financeira, crise emocional, uma crise social. Havia muita imoralidade, havia violência, existia uma decadência espiritual. Então esses versículos estão inseridos nesse contexto aonde a nação estava vivendo. E o profeta Abacuque aqui aparece nesse contexto, ele vive nesse contexto aonde a nação de Judá está vivendo uma calamidade espiritual, um esfriamento espiritual, aonde a nação agora esquece e vira suas costas para Deus. Agora está vivendo uma calamidade, uma crise, aonde um povo que foi chamado, que foi escolhido por Deus, que viu muitas vezes, aleluias, o livramento, a provisão de Deus, começa agora a se distanciar, a se afastar de Deus, por conta de adorar a outros deuses, e até mesmo por conta do sofrimento que os reis da época estavam colocando sobre a vida daquele povo. Então existia uma crise aqui, política, moral, social, imoralidade, violência, uma decadência espiritual. Era o contexto aqui onde esse povo estava vivendo. E no capítulo 1 nós vamos observar que o profeta, aleluias, e eu li e reli, às vezes nós precisamos ler e reler e meditar na palavra de Deus, que o profeta aqui é um profeta diferente. Não é que ele passava a mão na cabeça do povo, não é que ele estava concordando com a decadência espiritual do povo, não, aleluias. O profeta Abacuque, considerado um dos profetas menores aqui, junto com alguns outros que aparecem aqui, ele se coloca entre Deus e o povo para clamar por uma nação. Olha só que interessante, outros profetas conhecidos como o profeta Jeremias, como o profeta Isaías e outros mais, nós vemos Deus falar com esses profetas e ele trazer uma mensagem dura de justiça, uma mensagem de repreensão para o povo, e o profeta, tanto Jeremias quanto Isaías, ia até aquele povo, aquela nação, e pregava e falava o que Deus estava mandando para aquele povo. Mas nós podemos observar aqui, no capítulo 1, quando o profeta Abacuque recebe aquela mensagem de Deus, recebe a visão de Deus, recebe ali, está vendo que Deus vai vir com justiça naquele povo, ou seja, o profeta se coloca entre Deus e o povo em um momento de intercessão, em um momento de clamor, em um momento de oração, aleluias, por aquele povo, aleluias, porque ele não concordava, mas ele olhava e começou a clamar ao Senhor. Aqui no versículo 1 ele vai falar assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fizestes vir a iniquidade e ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então ele começa a se colocar entre Deus e o povo em um clamor, em uma intercessão. E aqui eu quero tirar uma primeira lição para as nossas vidas. Nós precisamos, às vezes, aleluia, às vezes não, todas as vezes que nós estivermos inseridos em meio à crise, em meio à calamidade, em meio aos problemas da vida,
profissional, familiar, ministerial, coloque-se de joelho e comece a clamar, interceda ao Deus Todo-Poderoso, não seja conivente, aleluias, com pecado nenhum, não seja conivente com esfriamento espiritual nenhum, aleluias, mas também não Deus, aleluias, nos chama aqui, e é uma lição que eu aprendo, é que nós devemos nos colocar como intercessores, clamar, se levantar, aleluias, e clamar, para que Deus possa mudar a nação. Eu vejo que os nossos bispos e os nossos pastores estão fazendo aqui, aleluias, colocando, aleluias, dobrando os seus joelhos e pedindo a Deus, aleluias, uma intervenção espiritual, um avivamento espiritual, aleluias, para que o povo possa acordar, aleluias. Nós geralmente vemos essas campanhas ou no final do ano ou no início do ano, 21 dias de avivamento, 21 dias de jejum e oração em busca de avivamento, restauração familiar, restauração espiritual. Por que clamamos tanto nesses últimos dias? Então se coloque aqui como um intercessor e em meio a esses dias para clamar, para falar com Deus, aleluia. O profeta se coloca aqui como um intercessor. Ele tem uma espécie de diálogo com Deus. Ele começa a falar aqui o que ele está vendo. Porque tanta maldade? Por que Deus iria permitir algumas coisas? Por que tanta calamidade? Por que tanta crise? E ele começa a falar com Deus. E ele começa a dialogar com Deus. E aí no versículo 6, nós vamos ver a resposta de Deus. E aqui nós precisamos aprender uma outra lição. Todas as vezes que você dobrar os seus joelhos e começar a falar com Deus, todas as vezes que você dobrar o seu joelho e pedir algo ou uma resposta de Deus, Deus, ele vai responder, ele pode responder, ou também ele não vai responder, ele não responde às vezes, né? Mas por ele não responder, isso não quer dizer que ele não ouviu a sua oração. Talvez ele está te ensinando a ter paciência. Mas no versículo 6 do capítulo 1, nós vamos ver a resposta de Deus. Ele vai dizer assim, Deus respondendo a oração do profeta: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga, e apressada, que machuca sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo. Então Deus responde, aleluia, Deus dá uma resposta para este profeta, talvez uma resposta que ele não queria ouvir. Muitas das vezes, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, como formos intercessor por alguém, por uma igreja, por uma nação, quando você interceder pela sua família, a resposta de Deus, a maioria das vezes, ou algumas vezes, aleluia, não vai ser uma resposta que você está querendo ouvir naquele momento, aleluias. A resposta de Deus é: eu vou vir, aleluias, com mão forte, este exército vai passar, vai matar, vai assolar esta terra, este povo. Mas esta é a resposta que Deus dá para o profeta. Então continue clamando, continue orando, porque às vezes, aleluias, a resposta de Deus não vai ser aquilo que nós queremos ouvir, porque a própria palavra de Deus diz que os seus pensamentos, aleluias, é melhores do que os nossos, os seus caminhos é melhores do que os nossos. Então Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está formando, Deus está te ensinando. Então só confie no Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluias. Aleluia. E o profeta começa então fazendo uma outra oração. Ele começa a clamar a Deus novamente. E ele clama ao Senhor. Ele vai dizer assim, aleluias, no versículo, a partir do versículo 12: não és tu sempre, ó Deus? Não és tu Deus de sempre? Deus santo,
nós não morremos, ó Senhor, para juízo, e puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olho que não podes ver o mal. E ele começa a clamar de novo: Senhor, será que o Senhor não está vendo este mal que está vindo sobre este povo? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande e eterno. O Senhor, será que não tem compaixão, misericórdia de nós? E aí no finalzinho do versículo, no início do versículo 1, no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer: eu me colocarei em cima de uma torre de vigia, esperando a sua resposta. Ou seja, ele persevera na sua oração, ele persevera no seu clamor, ele persevera intercedendo pelo povo. O que eu digo em uma outra lição que podemos aprender aqui, aleluia, se você talvez ouviu uma resposta de Deus que você não foi favorável a você, que você talvez não era algo que você esperava, continue orando e clamando e adorando o nome do Deus Todo-Poderoso. Se coloque em posição de vigia, atento à resposta de Deus, aleluias. E no capítulo 2, aleluias, Deus dá a resposta. Ele fala assim: então, aleluias, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler e que correndo possa ler o que está correndo, porque a visão é ainda para este tempo. E aí no versículo 4 ele vai dizer assim: Deus, eis que a sua alma se incha, não é reto nele, mas o justo pela fé viverá. O justo viverá pela fé, ou o justo viverá por sua fidelidade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Aleluia, que ele mandaria sim o exército contrário, que ele mandaria sim ainda a sua justiça naquele povo, que ele ainda assim iria corrigir aquela nação. Mas ele está dizendo, em meio a toda esta crise, em meio a todo este acontecimento, uma coisa eu te digo, Abacuque: aquele que é fiel, aquele que é justo, aleluias, ele viverá, aleluias, por sua fé, por sua fidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, aleluias, fique calmo, fique tranquilo. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, fiel na palavra, fiel nos cumprimentos do Senhor, fique tranquilo, porque o justo viverá da fé. Aleluia. As coisas vão vir, as coisas vão acontecer, mas continue firme na promessa, continue firme olhando a promessa, continue firme na palavra de Deus, porque a provisão do Senhor pode vir sobre a sua casa e a sua vida. Aleluias. E aí no capítulo 3, Abacuque faz a sua terceira oração. Alguns estudiosos vão dizer que a primeira oração e a segunda oração é como uma espécie de reclamação, como uma espécie de murmuração. Eu não creio que seja uma murmuração, mas eu entendo que é uma oração sincera. O cristão pode fazer uma oração sincera diante de Deus. Mas no capítulo 3, ele olha e muda a sua oração, ele entende o propósito e o plano de Deus na sua vida, e ele começa agora a oração como uma espécie de adoração. Ele começa a clamar ao Senhor. A oração do profeta sob forma de canto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Lembre-se da misericórdia. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, aleluias, neste pequenos e simples introdução, para que você pudesse entender aqui o momento que o profeta Abacuque e esta nação estava vivendo. De acordo com o que nós podemos aprender nesta campanha e estamos tentando colocar nas nossas vidas, uma restauração espiritual,
Quando é que eu preciso clamar por um avivamento? Quando é que eu preciso clamar por uma restauração espiritual? Primeiro, antes de clamar por algo, você precisa entender o que você está pedindo. Você precisa entender por que você está clamando. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Deus, estamos aqui nesse primeiro dia clamando por uma restauração espiritual. Mas o que é aviva ou avivamento ou uma restauração? Aleluias, para a minha vida. Aleluias, restauração, avivamento é algo novo de Deus para uma nação que muitas das vezes está perdida em meio à crise e à situação que está vivendo naquele contexto. Avivamento, aleluias, podemos clamar por avivamento e pedir o poder de Deus para que Ele possa vir sobre a sua igreja. É vida nova, é algo novo, é renovação, aleluias, é uma nova vida, é desejo à santidade, é uma busca espiritual, é, aleluias, o contentamento, aleluias, de entendermos aqui a palavra de Deus. Aviva, eu estou buscando por uma restauração espiritual. O que é isso, pastor? É quando o poder de Deus desce sobre a sua vida. É quando o poder de Deus desce sobre a igreja. É quando, aleluias, entramos numa campanha dessa e nós entendemos, aleluias, que a igreja não pode estar parada. A igreja não pode estar sendo, aleluias, dentro de quatro paredes. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos clamar mais de Deus. É quando, aleluias, Deus nos dá uma vida. Quando Deus nos dá um renovo. É quando Deus nos dá algo avivamento, é quando Deus nos dá algo maravilhoso para as nossas vidas. É pedir o poder de Deus, para que Deus possa usar a sua igreja. É uma renovação, é uma nova vida, é um desejo à santidade. Nós precisamos buscar por esta renovação espiritual. Porque olha o contexto que estamos vivendo nesses dias. Se olharmos o contexto que Abacuque está vivendo aqui, é o mesmo que estamos vivendo nesses últimos dias. Uma imoralidade desenfreada, uma guerra política, uma situação, aleluia, precária do povo de Deus, aonde pessoas não querem mais a presença de Deus, não querem ouvir mais a palavra de Deus, não querem mais descer, aleluia, para buscar a intimidade com o Senhor. A prioridade agora é outra, aleluias. E é esse momento, é nesse contexto que precisamos alertar a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, e bater no peito e dizer assim: Senhor, aviva a minha vida, aviva, restaura a minha vida, a minha família, o meu ministério. Eu não quero ser igual, eu não quero estar parado, eu não quero estar morto, eu não quero estar frio. Quando buscar por uma restauração, quando buscar por um avivamento, em primeiro lugar, devemos buscar por um avivamento espiritual, ou uma, aleluia, restauração espiritual, quando estamos passando por crises. Qual é a crise que você está passando? Qual é a crise que nós estamos passando, que a igreja está passando? Precisamos buscar esta restauração quando passamos por crises. Abacuque está vivendo em um tempo de crise. O povo está vivendo em um tempo de crise. Talvez você esteja passando por um período de crise familiar, profissional, espiritual. Este é o momento que você deve buscar a Deus e pedir para Ele mudar a sua vida, e pedir para Ele mudar as circunstâncias, e pedir para Ele te fortalecer, e pedir que no meio desses anos, que no meio desta crise Ele possa, aleluia,
aleluias, te restaurar, dando força, vida, vigor para buscar a sua palavra e a sua presença. Sem a presença de Deus não chegaremos. Sem a presença de Deus a nossa família não vence. Sem a presença de Deus nós não iremos avançar. Não iremos avançar. Então, em primeiro lugar, quando eu devo buscar por uma restauração espiritual, quando estamos em crise, quando estamos enfrentando crises, aleluias, muitas pessoas, muitas famílias, muitos homens e mulheres de Deus, pastores, líderes, igrejas, desistiram do seu chamado, já desistiram da sua chamada, já desistiram da sua família, já desistiram, aleluias, da sua própria vida. É este o momento sem forças que você deve buscar ao Senhor. É nesse contexto, aleluias, aonde tudo parece ser ao contrário, que você talvez na sua casa, sozinho, sozinha, no seu quarto, indo para o trabalho, aonde você deve buscar e falar: Senhor, aviva, Senhor, restaura, Senhor, muda. Deus, eu não estou entendendo o momento, eu não estou entendendo a crise, eu não estou entendendo a situação, mas o Senhor sabe. Comece a clamar, comece a pedir a Deus um entendimento. Aleluias. Quando eu preciso buscar por uma restauração, segundo lugar, o profeta Abacuque vai dizer assim: aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Quando eu devo buscar esta restauração? Quando eu estou no meio. No meio de quê, pastor? Há de concordar comigo, irmãos, que o início é tudo fácil. O início da chamada ministerial é alegre, contente. Você não sente pedradas, você não sente nada. O início do seu relacionamento, aleluia, no seu casamento é tudo mil maravilhas. O início da sua profissão é tudo maravilhoso. O início da sua conversão é tudo maravilha. O início e o fim, porque o início nós estamos ali com uma adrenalina. Aleluia, eu vou chegar, eu vou conseguir, que legal, olha só que bom. Aleluias, mas no final também nós conseguimos enxergar o final, a placa de chegada, e você está dizendo: ah, meu Deus, está chegando a hora. Mas o profeta pede aqui a restauração, o avivamento no meio, é no meio, aleluias, da crise, é no meio do problema, é no meio da situação, é quando estamos vivendo em uma pandemia. Tempos passados, aleluias, as igrejas fecharam, pois é neste meio, nesse contexto atual, que a igreja deve se levantar, eu e você, como profetas de Deus, e começar a clamar. Aleluia. Aleluias. Muitas pessoas já estão caindo, aleluias, espiritualmente, porque já não conseguem mais, aleluias, aquele avivamento, já não consegue mais ler a palavra, já não consegue mais firmar, aleluias, em Deus, no seu ministério. Muitas pessoas, aleluias, ver o contexto familiar da sua vida, dos seus familiares, aleluias, mas estão desistindo. Quantos casamentos, aleluias, terminaram e acabaram nesta pandemia? Quantas pessoas desistiram da sua vida no meio, aleluias. É um momento que você deve clamar. É quando você olha o contexto e a situação, aleluias, e você deve pedir a Deus esta restauração espiritual. É nesses dias, nesses últimos dias, que a igreja está se levantando, que a visão do pastor, aleluia, nesta campanha, aleluia, é no meio da crise, é no meio, enquanto os irmãos, algumas pessoas estão fraquejando, estão, aleluia, caindo, é no meio desta crise que nós devemos orar, que nós devemos clamar, que nós devemos, aleluia, buscar a Deus. Aleluia, Deus que abriu os céus para a sua vida.
Deus quer abrir os céus para a sua igreja. Deus quer abrir os céus para a sua família. Deus quer abrir os céus para o seu ministério. Deus quer abrir os céus, aleluia, na sua empresa. Deus quer abrir os céus para a sua vida. E Ele está te chamando para uma comunhão, para um momento espiritual, neste meio de pandemia, nessas muitas incertezas, nessa hora que Deus está te chamando. Não desista da sua família agora. Passou muito tempo, não desista do seu ministério agora. Passou muito tempo, não desista. Comece a clamar, comece a orar. E em terceiro lugar, quando eu devo buscar por restauração? Quando eu busco por restauração, quando eu busco por um avivamento. O profeta Abacuque, no versículo 19, ele vai dizer assim, no capítulo 3: Jeová, ó Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e fará andar sobre as minhas alturas, sobre os meus instrumentos de música. Quando eu busco uma restauração, quando não mais temos forças, quando não há forças, é aonde eu busco por restauração. É quando as forças acabaram, é que eu busco por restauração. É quando eu não tenho mais força para vir à casa de Deus, talvez ter um tempo com o Senhor. É quando eu não tenho mais forças para abrir a palavra de Deus. É quando eu não tenho mais força para resolver, aleluias, aquela situação. É neste momento que você deve clamar. Quando não se tem mais forças, é o momento que eu clamo para que uma restauração venha sobre a minha vida. E nesses últimos dias, é o que nós temos mais visto: pessoas, igrejas, homens e mulheres de Deus, sem forças para estar no caminho do Senhor. E nós precisamos nos levantar como o profeta Abacuque se levantou e começar a clamar. Deus, quando uma nação, aleluias, está fraca, quando acabaram-se as forças, é quando alguém se levanta e pede ao Deus que venha com a sua restauração. É quando Deus vem, aleluias, com o seu poder e com o seu avivamento. Quantos avivamentos nós podemos ver na história, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Todas as vezes que a nação desviava, virava as costas para Deus, quantas vezes o povo se afastava do Senhor, Deus levantava um homem no momento de fraqueza e falava com aquele povo. No Novo Testamento, quantas pessoas, aleluia, foram avivadas em meio à perseguição, porque os profetas, aleluia, talvez teriam, os discípulos, os apóstolos estavam sem forças, mas pela palavra de Deus eles pregavam a palavra, e Deus avivava aquele povo. Foi no momento de caos que Deus vem com o seu avivamento. É no momento, aleluia, de uma frieza espiritual que Deus vem com a sua restauração, porque um homem, porque uma mulher, porque uma igreja se levanta em meio à fraqueza, e Deus, peça a Deus uma renovação espiritual. Aleluias. Se coloque de pé nesta noite, aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. Você pode clamar ao Senhor. Pode clamar ao Senhor. Deus, aleluias. É no meio da crise que Deus nos renova.
É no meio da crise, aleluia, que pedimos, aleluia, um avivamento. É no momento mais difícil que devemos pedir uma restauração espiritual. Deus pode mudar o quadro, aleluia, desta situação. Deus pode mudar o quadro da situação que você está vivendo nesta noite. Só não recue, só não pare, só não desista. Tenha um posicionamento de Deus. Tenha um posicionamento diante de Deus. Avivamento é colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Deus, eu sou pecador. Avivamento começa quando entregamos a Deus e falamos: Senhor, eu estou errado, eu preciso de mudanças, eu preciso de uma restauração, eu preciso, aleluia, estou colocando diante de Ti as minhas falhas, os meus desejos pessoais, as minhas questões, aonde desagrada o Teu Espírito, aonde desagrada a Tua palavra. Avivamento começa por aí. Avivamento não é um emocionalismo. Avivamento não é, aleluia, um friozinho na barriga, um friozinho no cangote. Avivamento começa, aleluia, com a tua postura diante de Deus, dizendo: Senhor, restaura a minha vida. Avivamento começa dizendo: Senhor, muda a minha vida. Avivamento começa dizendo: Senhor, eu sou pecador, muda a minha história. Aleluias, 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 aleluias. Espírito Santo de Deus, vem, 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 vem neste lugar. Aleluias. Vem iluminar, encher este versículo a partir do 17, ele vai perceber que independente da crise, se faltar recursos, se faltar dinheiro, se faltar qualquer coisa, ele continua firme aos pés do Senhor. Porque no finalzinho do versículo 18, ele vai dizer: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ele está dizendo: Senhor, independente de qualquer coisa, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Esta igreja depende de Deus. Sabe por que templos não fecharam? Porque nós dependemos de Deus. Sabe por que pessoas não, aleluias, não foram ainda atingidas? E se foram atingidas, Deus livrou? Porque nós dependemos de Deus. Não estou dizendo aqui aqueles que Deus chamou. Não estou dizendo que aqueles que Deus chamou, eles não dependiam. Dependiam sim, Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas o melhor avivamento, o maior avivamento, aleluia, que está para acontecer, é quando você entra no seu quarto e fala: Senhor, fala comigo.
É quando você entra no seu quarto e diz: Deus, restaura, só eu e o Senhor. E você começa a falar as suas queixas, dizer e se entregar ao Senhor. E aí, evangelista Rafael, tem um hino que cantam por aí, eu não vou cantar, vou ficar tranquilo. Eu estou aprendendo a pregar, imagine cantar. Existe um hino que cantam por aí e eu acho interessante, eu só vou cifrar aqui, falar algumas frases. Quando buscamos avivamento e esperamos, este hino diz assim: vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aí ele diz: eu quero viver algo novo. Faz meu coração andar de novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Avivamento, amém. Você não fica da mesma forma. Avivamento não se fica da mesma forma. Avivamento tem algo novo na sua vida. Avivamento renova, restauração renova. Então peça a Deus algo novo na sua vida. Espiritual, ministerial, familiar e, aleluia, profissional. Peça algo novo a Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. A restauração da sua vida vem da palavra de Deus.
Deus lhe farou o coração esta noite, porque Ele deseja mudar a história da sua vida. O Senhor diz em sua palavra, João 7, o verso 38, Ele diz assim: Jesus, de aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa restauração, ela não vem de forma externa, ela começa de dentro para fora, ela vem através desse mover do Espírito, através da sua palavra. Jesus também disse em João 7, 17 e 17, Ele diz: olha, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santo Espírito, desce como fogo, restaura, Senhor, tua palavra viva, ela é suficiente. Então esta noite, querido Espírito Santo, o teu servo nos pregou a tua palavra veio a nós, não permita que ela volte vazia, Senhor, mas cumpre teus propósitos na nossa vida, na nossa família, trazendo restauração nesses dias difíceis, nos renovando a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela tua palavra, a palavra de Cristo. Receba a sua vida, receba da sua família, é a palavra de Deus vivo, de Deus vivo, é esta palavra que nós temos que amar e lutarmos pela graça de Deus para vivê-la, e quando nós vivemos a palavra, nós revelamos a Deus, a Cristo, ao mundo. A palavra do Senhor é suficiente, ela é tudo. Ela é tudo. Por isso não se afaste da
palavra de Deus. É tudo que Satanás quer, é nos afastar da palavra de Deus. Se nos afastamos da palavra de Deus, nós nos distanciamos do Deus da palavra. E é por isso que quando ele veio tentar Jesus, Jesus disse: assim está escrito. Jesus venceu pela palavra, e nós também venceremos neste mundo pelo poder da palavra de Deus. Então guarde essa palavra, ame essa palavra, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Viva esta palavra para a glória do Senhor. Oh, meu coração está em chamas. A palavra de Deus, ela é fogo, ela veio ao nosso coração. O homem de Deus nos trouxe essa mensagem vívida. A glória a Deus. E eu quero encerrarmos aqui agora. Que nós possamos viver essa palavra, amá-la. Leia a Bíblia, se alimente da Bíblia. A Bíblia é um instrumento de Deus para alimentar a nossa vida espiritual. Sem a palavra, nós não conseguimos manter pela nossa própria força a vida espiritual. Nós podemos até sustentar um pouquinho de tempo, mas logo nós vamos cair exauridos. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos alimentamos de Deus. E quando nos alimentamos de Deus, nós temos força de Deus, temos discernimento de Deus, temos graça de Deus para vencer tudo em nossas vidas, tudo neste mundo, nesta terra. Nós venceremos, ainda que venham as aflições, tudo nós conseguiremos vencer por esta graça poderosa da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Quarta-feira que vem estaremos aqui mais uma vez. Se você puder, as quartas-feiras serão as quartas de fevereiro, as quartas de março, o último da quarta-feira. Nós estamos aqui orando, chorando na presença do Senhor, para que Deus nesses últimos dias derrame um grande avivamento pela sua palavra, porque todas as vezes que Deus quis trazer uma restauração no seu povo, trazer um despertamento à sua igreja, Ele usou a sua palavra. E hoje não é diferente, a lógica, a tônica de Deus não muda. Ele sempre estabeleceu o céu e terra, tudo que existe é mantido pela palavra de Deus. Nós temos duas revelações de Deus: a geral, que é através do universo, do mundo criado, e a segunda revelação, que é a revelação especial, que é a sua palavra. Ele fez exclusivamente para falar pessoalmente conosco. Então usufrua disto, em nome do Senhor. Saia daqui hoje renovado pelo poder dessa palavra. E eu queria convidar o pastor Matias para fazer essa oração de agradecimento aqui hoje, essa oração final. Vamos estar agradecendo a Deus aqui neste momento. Está encerrando para que você possa ir para a sua casa debaixo da revelação de Deus. Paz. Santa Igreja, com a paz do Senhor, amém? Amado Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, eis-me aqui na terra dos viventes, nesta noite de Calabandarábia com Valabrassúbia. Toma a tua igreja na palma das tuas mãos. Sabemos que nós estamos vivendo a última hora, e nesse momento, meu Deus, meu Pai, a qualquer hora a trombeta vai tocar, e nesse momento, meu Deus e meu Pai, tu fala para a tua igreja: desça nas madrugadas, Arabacandarábia Curva, desça nas caladas das madrugadas, porque qualquer hora a trombeta vai tocar. E nesse momento, meu Deus e meu Pai, abençoa esse ministério, abençoa esse casal, abençoa, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, do menor até o maior, e do maior até o menor. E nessa noite de Calabandarábia, toma esse ministério nas tuas mãos. Vai abençoando esse ministério até a vinda do Senhor. Arrabai de comelecai, eu formeneflas. Toma, meu Pai querido, esta mulher de Calabandarábia, da cintura para baixo. Estou eu visitando uma mulher no nosso meio. Rebecai, eu formeneflas.
Jesus. Prepara esses papéis agora, meu Deus. Entrega esses papéis para que a tua filha venha assinar com caneta de ouro e faça casamento aqui neste de Calabandarábia, porque o Senhor tem casamento aqui para se realizar nesse ministério, e abençoando este homem de Deus, essa mulher de Deus e a tua igreja, as suas ovelhas, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Matias. Queremos agradecer nosso pastor André Paulo. Que Deus continue te abençoando poderosamente na sua família, no seu ministério. Em nome do Senhor, muito obrigado por ter estado conosco, que nós recebemos essa mensagem de Deus que fortaleceu. Eu cheguei aqui tão cansado. Hoje eu fui participar de 2 velórios hoje, e quando a gente vai assim, é uma carga assim que exaure as energias da gente. Mas quando a gente ouve a palavra, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. As nossas forças são renovadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado às meninas que vieram, da Marcelo, a Nilda, a Dora e a Ruth não, né? É a Ruth, que Deus abençoe. A Vera, eu sempre confundo os nomes de vocês, mas é o Michael, né? É o Michael, me perdoa. Viu? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado por terem vindo, em nome do Senhor. E a todos aqui que nós convidamos, que veio também, a filha do nosso querido pastor, a Letícia, que Deus abençoe. O Adriano, que veio também, a mãe dele também veio, que Deus abençoe. Só que vieram para a glória do Senhor, receber edificação para a glória do Senhor. Também o Anderson, que estava ali, não sei se ele está ali ainda, o Anderson, diácono Anderson, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E todos os ademipianos, né, que veio aqui também, o pastor Matias também, que Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos agradecer, recebendo a bênção apostólica neste momento. Saindo daqui, medite neste livro que você acabou de ouvir a pregação, Malaquias. Leia, releia se você puder. Que a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo, Senhor, o amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração, todos unidos na sua fé e amor. Digam que Deus te abençoe, meus queridos. Vão na paz, vão na bênção. Leve daqui com certeza a sua vitória em nome do Senhor.